Olá, estamos de volta aqui. Estou chamando o Felipe. Ele disse que está aí, voltou. Pronto. Fiz uma Boa. pergunta difícil, né? Ah, deixa eu só me ajeitar aqui. Pronto. Bora lá então. Vamos lá que o tempo é Então, curto, a gente tem vamos mais voltar. convidados, né? Fica tranquilo. Conta um pouquinho para a gente aí como é que você vai fazendo a parceria de trazer os animais e como é que é esse trabalho quando você traz os animais para dentro do ambiente escolar, nas salas, com eles. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Então, por exemplo, né, a professora está trabalhando os anfíbios. A gente tem diversas formas de trabalhar um anfíbio através de atividades, oficinas, uma apresentação, mas no Elvira a gente inova, né? Eu levo, por exemplo, uma rã para o colégio. E aí a gente consegue falar um pouco da metamorfose, a criançada consegue entender a anatomia, o corpinho desses animais, consegue entender como que é a forma de vida, as características e as curiosidades ali, no dia a dia, inclusive encostando no animalzinho, fazendo carinho. Esse despertar de interesse, gera uma atenção diferente neles, né? Traz um olhar diferenciado que passa o ano, eles me abordam, por exemplo, no corredor, falando da RAM, perguntando e trazendo aquelas características que a gente trouxe num pequeno momento na sala de aula para apoiar um projeto que a professora estava fazendo. Então, os animais, né, como ferramenta de educação ambiental, além de problematizar e trazer toda essa questão ambiental para o cotidiano, para o dia a dia dos estudantes, também servem como apoio daquela atividade que a professora quer transmitir para eles de uma forma leve, divertida e ao vivo ali. Já levei jacaré, arara, coruja, rãs e por aí vai. Fê, agora olha só, antes de eu te fazer a próxima pergunta, quem estiver participando aqui dessa live e que na sua escola ou tem alguém que já te falou, puxa, tenho dificuldade aqui na escola de fazer um trabalho interdisciplinar, em que os professores consigam ser colaborativos. Você conta um pouquinho o trabalho que você fez nesse trimestre junto com as educadoras do primeiro ano em alfabetização. Qual foi o seu papel no trabalho delas com o gênero? Nossa, eu adoro isso. Nas reuniões de planejamento, conversando com as professoras sobre o que pode ser feito. De repente, Felipe, a gente vai trabalhar gênero textual e vai trabalhar ficha técnica. Você tá comigo lado a lado. Opa, tamo junto, eu aceito tudo. Mas como eu posso ajudar? Aí, de repente, eu descobri que as fichas técnicas seriam sobre animais em risco de extinção. E aí você consegue falar um pouquinho e trazer um pouquinho mais de características e curiosidades desses animais para a criançada, para os estudantes? Consigo. Vou te falar que foi uma experiência incrível, duplamente incrível, como educador e líder de sustentabilidade e como pai também, né? Porque a minha filha está no primeiro ano aí no Elvira Brandão. Então eu entendi um pouquinho fazendo e percebendo o quão sensacional é aquele meu apoio, quão significativo era aquele meu apoio, trazendo informações. Levei o jacaré do papo amarelo, que infelizmente é um animal que está correndo um sério risco de extinção. Mostrei para os estudantes, falei das características dele e principalmente provoquei, né? A gente chegou a conclusões através de pesquisa como fazer com que isso fosse desacelerado. E, no segundo momento, né, esse compromisso que eles assumiram seria traduzir aquilo para ficha, né? Então aí eu entro na Sim. segunda experiência que eu tive como pai, só que em casa, né? A minha filha falando tudo, né? Falando tudo sobre os animais que ela havia aprendido e tendo aquela gana, aquele interesse, mas um super interesse em escrever tudo aquilo que ela tinha aprendido. Então ela está num processo sim de alfabetização, mas eu senti uma empolgação assim diferente nela. Então, duplamente feliz com a experiência. Muito obrigado assim a todos os envolvidos e agradeço demais o convite. Fê, muito obrigada aí pela sua presença, pela contribuição. Eu espero que quem está aí na live tenha aproveitado. E quem quiser aí bater papo depois com o Felipe em outras oportunidades, você quer falar qual que é o seu Instagram? Legal. É @Felipe Limão.
Limão, tá? @Felipe Limão. Estou super à disposição para quem tiver dúvidas, quiser conversar. A gente está no mês do meio ambiente, né? A gente fez uma ação super legal, uma muda por estudante. Cada estudante do colégio recebeu uma mudinha para levar e plantar. E a gente está colhendo frutos sensacionais. Eu estou recebendo diariamente foto dos estudantes plantando as suas mudinhas, ora na sua casa, porque ela ainda tem um tempo de desenvolvimento, ora no seu sítio, na sua área verde. Então, é aquele trabalho, né, Aline, de formiguinha, a gente provocando e envolvendo os familiares. Eu ouvi a Brandão, é assim. Muito obrigada, viu, Obrigado, querido? Aline. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Vou chamar a Dani também. Vamos ver quem vai entrar primeiro. Agora foi! Agora foi. Tem que ter persistência. Inovação tem que ter persistência. Conta aí pra gente, Dani. Seja muito bem-vinda. Agradeço você ter aceitado o convite. E eu queria muito que você contasse para nós 3 pontos que nós vimos no monitoramento, no mapeamento, né, que vocês, educadoras do G5, fizeram, que apareceu um pouco como lacuna aí de aprendizagem e a gente viu que, opa, a gente vai ter que dar uma resposta para isso. E como é que vocês articularam, né, dentro do processo do planejamento, né, com o gênero e a parte emocional. Conta um pouquinho para a gente isso. Oi, Aline, eu agradeço o convite primeiro. Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo muito bem. Agradeço o convite, vamos lá. Acho que esse imprevisto é até interessante, né? Porque acho que é isso que a gente tem vivido, né, com os estudantes, né? Essa questão da tecnologia e o quanto eles têm nos ensinado. Bom, uma das lacunas aí que a gente percebeu logo no início foi a questão da oralidade, né? E quando a gente fez esse mapeamento, resolvemos no G5, enquanto equipe, trazer as parlendas, né? Já que é um texto muito criativo, que permite aí que os estudantes tenham essa questão do ritmo, cantando, brincando, tem a questão da memória. Voltou! Estou ouvindo, vai lá. E aí a gente foi cantando, brincando e com essa questão, né, de escolhas, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho aí de como apareceu pra gente essa questão emocional. Então, a princípio, a gente conversou muito com as famílias, né? Então, esse resgate, essas memórias, né, por meio de pesquisas. Então, os estudantes foram convidados a entender o que era esse gênero textual, né? O que era a parlenda, para que servia. E esse foi um gênero que ajudou muito no G5, em várias. Ele conseguiu fazer um mapeamento mesmo, assim, né, do grupo. A gente conseguiu fazer uma teia de aprendizagem, né? Então, depois de toda essa pesquisa, nós fizemos um livro de preferência, né, dos estudantes. Então, vamos fazer um livro. Ok, vamos fazer um livro. Como é um livro? Né? Então, teve toda essa questão de escolha, do olhar, né, do que trazer para esse livro, envolvidos nessa escolha de qual era a parlenda preferida. Foi interessante, inclusive, perceber que a parlenda preferida da família, né, que era a nossa intenção inicial, não é a minha preferida, Dani. Então, eu não vou colocar essa, porque é a minha preferida, eu não quero colocar da minha família. E como eles trouxeram isso, depois, em todo um processo, né, da construção do livro, foi interessante ver como que os estudantes começaram a olhar para o seu próprio trabalho, né, quando a gente convidou, organizamos a página, esse processo todo ocorreu com eles, né, as crianças que fizeram esse livro totalmente, né. Estamos aí, ontem enviamos o e-mail para correção, né? Eles enviaram, né, o e-mail para correção, super orgulhosos, perguntando quem ia corrigir o livro deles e quando que eles estão assim agora numa ânsia de ver o produto, né? Eles querem um livro impresso, porque eles querem vender, na verdade.
A verdade é que eles querem vender esse livro, eles estão super preocupados com a questão da venda, como que eles vão vender o livro. Então, assim, todo esse processo foi feito com os estudantes. Nós também, junto, trabalhamos uma outra questão, né? Um outro gênero, que foi a dedicatória. Para quem eu vou dedicar esse livro, o que é uma dedicatória, como que é feito isso. Houve até um conflito na sala, porque a princípio alguns queriam uma dedicatória coletiva e outros, não, mas eu não quero dedicar para a mesma pessoa que você, então eu vou querer fazer a minha. E juntos nós pensamos aí, tanto que no G5 os livros eles têm a mesma essência, mas cada turma trouxe as suas características para o produto final, né? Então, esse foi aí um processo que ajudou muito, inclusive nessa iniciação da alfabetização com os estudantes, né? Porque a gente fez todos os textos juntos com eles, inclusive na questão de que eu não canto essa parlenda do jeito que o seu livro está falando, Dani, então eu vou fazer como eu aprendi em outro momento. E hoje a parlenda, ela ajuda a gente em todos os momentos, eu falo, porque para escolher eles querem parlenda, para brincar eles querem parlenda, então esse poder da escolha, assim, né, para eles ficou muito forte, ficou muito marcante. Você perguntou para mim a questão, né, das lacunas, e para a gente também era muito evidente, até pelo cenário, né, pandêmico, como as emoções estavam confusas, né, para os estudantes, né, como eles não conseguiam lidar, né, com a frustração, inclusive de escolha, né, ali no livro mesmo. E aí foi quando... Lembro bem até do começo, né, Dani, de se perceber mesmo, né, as dificuldades que eles tinham de perceber as próprias emoções, ou o porquê que uma reação deles, dizem, por que será que eu tive essa reação, que não era o que eu queria, dessa forma que eu queria reagir, e aquilo foi dando pistas para nós de que precisávamos, de algum modo, parar com eles e pensar como apoiá-los, né? Isso, e aí foi quando decidimos trabalhar com assembleias, né, no G5, para dar voz aos alunos, né, para esses estudantes terem essa atuação mesmo, né, como grupo. Então a gente tinha situações, né, várias situações com problemas, e aí a gente colocava, e eles queriam que eu resolvesse. Não, peraí, né, vamos sentar, vamos conversar. Então, quando a gente percebeu que eles não sabiam nomear as emoções, foi quando começamos a assembleia com isso. Vamos então entender, né, o que cuidar do amigo de verdade, né? Então a gente falou de todas as emoções, primeiro amor, cuidado, se você está triste, por que você ficou triste, qual a ação, será que você poderia ter evitado, como seria? Então nós falamos de todas as emoções, e chegou uma hora que eu apresentei, até trouxe aqui, o último livro foi do Monstro das Cores, acredito que muitas pessoas que estão acompanhando a live conhecem esse livro. E aqui esse monstro, ele tenta organizar as emoções. E foi quando os estudantes falaram, não, então a gente vai ter que medir isso daí, Dani, como que a gente vai medir as emoções? E agora, com a pandemia... Essa parte foi muito, muito interessante no trabalho deles. Quem está acompanhando a live, algo que é muito interessante a gente parar, tem algo que Saramago fala, né? Quem pode olhar, vê, e que se pode ver, repara. Então, quando a gente olha para a criança, a gente consegue entender o contexto. E a Dani vai dar um exemplo de algo que foi muito característico, de modo especial no grupo dela, quando eles foram fazer algo para medir, né, as emoções do grupo. E eles ficaram, Dani, como que a gente vai medir? E aí eles falaram, porque a gente está ferindo a temperatura. Será que tem alguma coisa que mede as emoções? E assim, foram várias discussões, a gente trouxe um monte de material para a sala, vamos construir. E eles fizeram aí um emocionômetro, que foi o nome que eles deram ali, né? Então, a princípio, eles queriam, né, uma coisa mágica, tanto que a gente foi atrás aqui, né, no colégio mesmo, para ver se alguém poderia ajudar, porque eles queriam um termômetro de verdade, só que para as emoções. E nasceu um termômetro do jeito... Aí eles fizeram, porque ninguém entendia.
E aí eles fizeram mesmo, né, um termômetro, não sei se todo mundo consegue ver, acho que talvez tenha que ir um pouquinho mais para trás. Dá para ver, sim. E aqui tem todas as emoções que foram feitas por eles, tanto parte escrita, então todas as crianças colocaram, né, amor, tem até o confuso que apareceu na nossa turma, que é quando você não consegue identificar aí o que você está sentindo. Então, medo. Uma coisa muito interessante é que, em particular, os meus estudantes, eles ficaram assim, eu não quero as cores do livro, vamos pensar, e tudo tinha votação, e tudo tinha, né, a contribuição do grupo. Só que quando veio uma frustração de que não, esse emocionômetro não seria capaz de medir, né, as emoções deles o tempo todo, foi quando a gente decidiu fazer as garrafas das emoções. Então, não tem uma regra, Como é que né? funciona o uso dessa garrafa, Dani? Então, a gente tem um privilégio, né? A gente tem um espaço muito bom no colégio, então tem uma parede onde tem uma tela e a gente colocou todas as garrafas, foram disponibilizadas na parede e tem uma caixinha com vários papéis correspondentes às cores das emoções que eles classificaram, tá? Antes teve um gráfico, né, Aline? Teve, assim, o processo foi muito longo. O que tem de produto hoje, atualmente na sala, é esse emocionômetro com essas garrafas, os papéis ficam ali à disposição dos estudantes. Isso ajudou muito a nossa prática mesmo, né? Até o olhar, o cuidado do professor, porque às vezes a criança pega uma cor de um papel, a gente já sabe, ela coloca ali, a gente consegue fazer intervenção, né? De perguntar, né, com mais cuidado. Mas por que você está se sentindo assim? Ou talvez até de saber, nossa, você está tão feliz, me conta aí, né? Por que você está tão feliz agora? O que aconteceu, né? Então, não tem uma regra, não tem um horário para falar das emoções, é quando sente mesmo. Então, tem criança que já chega, já coloca a emoção, tem criança que é no final do dia, tem criança que é na hora do lanche. E aí, eles vão alimentando essa garrafa. E agora o processo está sendo um gráfico, a gente tem uma pesquisa para ver como que estão, para medir de fato, né? Para chegar nisso que eles queriam, que era aferir as emoções, né? Eles querem entender o que vai acontecer, eles queriam um emocionômetro, porque a minha turma, em especial, não sei, eles querem vender o livro, eles queriam um emocionômetro, porque ia vender muito, eles falaram, porque se todo mundo pudesse medir as emoções aí. E eu falei para eles, é verdade, né? Então, 5, visto aí essas lacunas de aprendizagem. Dani, te Tá agradeço me ouvindo? muito aí a participação. Eu vou ver se a gente consegue fazer a Ariadne entrar aqui para contar um pouquinho desse processo. Algo que você trouxe que é muito bacana e que a gente já começa ali mesmo, né? Desde o Eu Vira Baby, é esse processo da criança construir, da criança pensar. Então, eles vão chegar nessa etapa de aí fazer o gráfico deles, né? E aí fazerem um termômetro de perceber mais ou menos naquele mês como que estava, né? Como estavam as minhas emoções, porque é importante a criança fazer esse exercício. Como é que a gente vai criando situações para que a criança, de fato, seja protagonista do processo de aprendizado dela? Aí é que a gente precisa usar da inovação, porque é fazer de um outro jeito, né? E a gente quebra bastante a cabeça aí nos nossos atendimentos para pensar de que forma a gente vai apoiando isso. Eu te agradeço demais aí a participação e a contribuição. Espero que a gente tenha aí ajudado as pessoas que estão participando dessa live. Eu que agradeço, Aline, conte comigo. Olá! Eu consegui finalmente. Porque a gente, no Elvira Brandão, nós somos persistentes. A aprendizagem para nós é importante, a gente não desiste. E a gente Isso não mesmo. de ter essa conversa com a Ariadne. Ari,
A gente vai ter que coordenar um Oi. pouquinho aí um tempo para ter você e para ter a Alce nos apoiando aí nesse Uhum. fechamento. Mas eu quero muito que você conte de modo especial como é que que foi a gente identificar, primeiro, poxa, a gente precisava ter uma inovação ali, fazer de um modo diferente, por exemplo, o momento de alimentação dos estudantes. E ele não poderia se centrar apenas no momento da hora da refeição, né? Nas nossas conversas, Uhum. a gente foi percebendo que ele precisava ter o complemento das atividades exploratórias dentro dos campos de experiência. E aí você foi e planejou várias ações. A Ariadne é nossa líder no berçário, e tal como o Gotardo vai apoiando bastante as educadoras que estão ali dentro do Elvira Baby, nas atuações, nas intervenções, apoiando também as famílias em como elas podem ampliar o potencial da criança em casa. Conta um pouquinho quais foram as ações imediatas que você fez, seja no momento da alimentação, e depois como é que você foi pensando e a gente foi traçando planos de ação para as atividades exploratórias dos estudantes. Ah, é um prazer estar aqui conversando com vocês, contar um pouquinho do Vira Baby. Eu sou uma educadora de bebês, acredito muito na potência que tem essas crianças tão pequenas, e é a fase da vida mais importante para formar um ser humano. Um bebê humano, ele depende de um outro humano para ser um humano. Então, nós somos grandes referências para essas crianças. E esse olhar, né, para a alimentação, para esse processo, ele vai muito além da nutrição. As nossas crianças comem muito bem, né? A gente tem assim uma aceitação muito boa das refeições, mas a gente quer muito mais que isso. A gente pensa que as crianças precisam perceber esse momento da alimentação como uma prática social, uma prática onde envolve a relação, onde envolve a partilha. A gente olha muito para a estética, né? Uma escola, né? Aqui no Elvira é uma escola que tem um cuidado com a estética dos espaços, que esses espaços realmente falem, que eles acolham, que eles realmente ensinem também, sejam educadores, né? Então, lá no berçário, nós cuidamos para que essa refeição tivesse, primeiro, uma apresentação ainda melhor. Então, o que nós podemos melhorar? O que já é bom, mas como podemos inovar, trazer esse momento mais qualidade para as crianças, mas com o objetivo delas perceberem o quanto esse momento é prazeroso, o quanto esse momento também eles podem aprender sobre quem são eles. Então, um detalhe, né? Um detalhe importante. Às vezes as pessoas pensam que os bebês são bebês, então eles não conseguem, eles precisam muito da ajuda, eles precisam de objetos de plástico, por exemplo, porque o vidro pode cair da mão, pode quebrar. Então, a gente parte de um olhar para essa criança como uma criança competente. E ela vai adquirindo habilidades ao longo desse desenvolvimento, então a gente precisa permitir que elas se desenvolvam, que elas aprendam a manusear objetos diferentes. Então, a gente está também agora num processo na hora da refeição, então tem lá uma mesa bem posta, um prato bem bonito, né? Assim, um espaço agradável ao olhar deles, né? Comida já é uma delícia, mas esse espaço precisa convidar. E aí, enquanto eles vão comendo, a gente vai conversando. Olha, sua boca está suja, vamos passar um guardanapo. Então, o uso do guardanapo também é um detalhe muito simples, mas que ensina para eles o que o ser humano faz. Então, como seres humanos, a gente não come e fica todo sujo. A gente vai limpando. Então, se suja a boquinha, a gente passa um guardanapo. A gente coloca menos comida na colher para não derrubar. Claro que as crianças são muito pequenas, então elas comem com as mãos e a gente super incentiva e apoia que as crianças entrem em contato com os alimentos, porque elas vão conhecendo e vão criando vínculo afetivo.
E aí, Aline, outra coisa muito legal, né, que a gente tem feito é trazer as explorações com alimentos. Porque muitas Outro dia vezes a teve até quase fruta que uma feira livre, né? teve. Nossa, eles adoram, eles conhecem muitos. Teve um bebê que falou, a berinjela? E eu fiquei muito surpresa, porque eu queria que a berinjela fosse um alimento inédito, e não foi. Então, as crianças, elas nos ensinam muito, e a gente pode inovar olhando para as crianças. Então, a partir de um olhar muito sensível e muito fino, eu consigo perceber quais são as necessidades, o que a gente pode trazer e inovar. Então, brincar com alimento é algo que as famílias podem fazer em casa, permitir que as crianças peguem os legumes, que elas saibam como eles são, né? Claro, devidamente higienizados, esse cuidado é primordial, mas permitir que eles brinquem, né? Que eles sintam a textura, que eles sintam o peso, que eles sintam, que eles percebam a forma, o tamanho. Alguns vão morder esse legume. E aí a gente também explica, né? Que olha, esse daqui precisa cozinhar, esse tá cru, né? Esse não tá gostoso assim. E então é uma delícia viver esse processo no dia a dia dos bebês, né? A gente vai ampliar essas experiências, trazer mais essas explorações, coisas novas, alimentos que eles de repente não estão aceitando em casa. Então, é muito comum, ai, meu filho não gosta, mas ele conhece esse alimento, ele já brincou com esse alimento, então ele já brincou com um alface, né? Porque o verde, às vezes, numa certa idade, eles param de comer a salada. Então, vamos brincar com a salada. E brincar não quer dizer não valorizar o alimento, não quer dizer desperdiçar o alimento, quer dizer que essa criança pequena, ela precisa ter contato com esse alimento. Ela precisa Sim, tá pôr a dentro mão. desse contexto, né? Ela precisa É, explorar, ela precisa exato, dessa exato. exploração. É fundamental, né? Fundamental para eles. Excelente, excelente. E você sabe que esse repertório, né, inclusive do foco da oralidade que vocês vão fazendo, né, Ari, muitos estudos, né, indicam que dessa importância, inclusive, a criança ela precisa de classificações para um bom desenvolvimento pré-numérico e pré-alfabetização. Uhum, Então, quanto mais verdade. ela tem situações em que ela vai fazer classificações de diferentes ordens, para ela vai dando um repertório cognitivo que Total. futuramente vai dar base para o desenvolvimento do número e o desenvolvimento da alfabetização. Então, é fundamental, né? Verdade, eu sou total defensora. Eu sempre falo para todos, falo, gente, o trabalho que é desenvolvido num berçário, numa escola, né, onde tem ali as crianças bem pequenas, é fundamental. Por quê? Porque ele vai realmente repercutir ao longo dessa vida escolar, né, todas essas ações, o quanto essa criança ela acredita em si mesmo, o quanto essa criança tem essa autoestima, né, bem elevada, porque a gente precisa realmente permitir que as crianças façam, permitir que elas conheçam, permitir que elas tentem, experimentem, para que elas não tenham medo, né, do novo. E tudo isso, quanto mais eu brinco, eu adquirindo. Então, eu conheço o mundo através do brincar. Então, lá no berçário, lá no Elvira Baby, é brincando que as crianças aprendem o O tempo direito de todo, né? aprendizagem, né? Exato, exato. É isso aí. Ari, muito obrigada, viu? Desculpa o tempo ser um pouquinho menor. Eu vou pedir agora para você sair e eu vou convidar a Alce para vir Uhum. aqui fechar o nosso encontro com essas pérolas maravilhosas, Alciele, que vieram aqui nos apoiar, trazendo essas ricas experiências. Muito obrigada, viu, querida? Um beijo, gente. Obrigada. Olá, Aline. Olá, Alciele, tudo Vou bem? ajustar a câmera aqui. Tudo bom? Desafiante a nossa live, Alciele. Você pensa o quê?
falar de inovação sempre é desafiador, viu, Aline? Sempre São desafiador. desafios, assim, vão Sempre colocando a desafiador. gente num lugar de muita construção e de uma palavra que você usou aqui, que é persistência, né? Mas eu gostei muito, assim, e gostei do propósito de uma live de educação infantil, você trazer o tema inovação. Eu acho que você já começou acertando daí. Você foi ousada e eu acho que agora a gente pode ligar um pouco tudo isso, né? Muito dessa intencionalidade da Aline como educadora, como gestora, que traz as educadoras da educação infantil aqui em diálogo para pensar sobre educação infantil, sobre inovação e como essas coisas se ligam, né, numa prática de aprendizagem que considera as crianças da forma tão afetuosa, como eu vi os professores falando aqui. Como é gostoso, né? Como é desafiante também, né, Alce? A gente vê que a gente vive um cenário. Você fala muito disso, né? Eu gosto muito também da sua fala da gente ter o pé no chão, de colocar a prática de fato, sair dessa teoria e de fato aquilo acontecer, né? Tem Sim. algo que no trabalho que o G5 fez ficou muito forte quando a turma não queria, por mais que eles não quiseram seguir as cores do livro O Monstro das Cores para ser Uhum. as deles. E eu lembro muito do que a gente discute da multiculturalidade, né? O quanto é importante eles terem o direito de fazer as escolhas do que os representa, né? E Sim. ali a professora ter garantido esse espaço para eles e não, peraí, mas nós Uhum. vamos seguir esse livro, né? Foi o que nós escolhemos, né? Então, o quanto é de valor para nós e é um desafio a gente também sair desse ego, né? De, eu tinha já escolhido um caminho e de repente vêm as crianças e me propõem um outro. Uhum. Como é que Acreditar, eu né, nessa aceito, né? possibilidade. A inovação é muito interessante, você me provoca a falar, né, sair da teoria, né? E vejo que a gente sai e volta, né? E o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está produzindo mais teoria. E como é que a gente está fazendo isso? A gente parte de um conceito de inovação, né? Inovação educativa em sentido amplo. Falei isso numa live do governo de São Paulo na semana passada. Em sentido amplo, a inovação educativa ela é uma inovação social. Ela precisa promover, combater, né, a desigualdade, a falta de espaços democráticos e cuidar também numa perspectiva de enfrentar a degradação socioambiental e a desigualdade econômica, né, como eu coloquei. Então, sabendo disso, o que, que você trouxe na live hoje com a educação infantil? Você trouxe práticas inovadoras. Então, você não traz necessariamente aquela inovação lá dos livros de teoria da inovação, você não traz necessariamente a inovação que a gente pode ver na gestão pública, que a gente pode ver nos movimentos sociais. Você traz a inovação educativa dentro de um cenário de uma escola particular de São Paulo. Mas quando você faz isso, você também se liga de novo na teoria por ser uma gestora que é estudiosa. Então, olha o que você fez. Eu trouxe o Felipe aqui, e o Felipe me fala sobre toda a maneira como a paixão pelo meio ambiente provoca as crianças a pensarem sobre o meio ambiente, sobre o que é um animal em extinção, sobre a degradação ambiental no lugar que ele vive. Então, eu não preciso, com as crianças tão pequenas, ir lá para a teoria diretamente. Mas se eu trago a teoria da intencionalidade no meu repertório como educador, eu construo uma educação infantil que pensa, inclusive, na formação dessas crianças para que elas combatam desde já qualquer situação de desamor e de desrespeito aos animais. E como é que elas fazem isso? Não é numa aula expositiva, não é numa aula teórica, é na vivência. Nas vivências construídas ali com o Felipe, com a professora da classe, com toda a criatividade que nós vimos na Daniela, né? Criando situações de aprendizagem em que eles vão fazer aquele movimento, né, dos campos de experiência da educação infantil. Né? Eles estão ali discutindo o eu, estão em interação com o outro, estão pensando no nós, e vão construindo ali com as práticas em cada um desses campos de experiência
uma ligação e que tem uma intencionalidade de uma escola inovadora. Porque o Elvira é uma escola inovadora. Ela se apresenta assim para a sociedade. Então, eu preciso trazer essa inovação também na dimensão de currículo. E tudo que a gente ouviu do Felipe, depois da Daniela e por último da Ariadne, a gente percebe que eles fazem inovação curricular ao pensarem em práticas que são integradoras, onde eu considero todas as dimensões humanas, trago essas crianças para o âmbito da reflexão, democratizo a decisão, inclusive, sobre o que eles vão fazer, que é o que a Ariadne e a Daniela contaram. Olha, não quero assim, quero desse jeito. Não, professora, queremos vender, isso aqui vai dar muito dinheiro. Porque imagina, isso aqui, quem não vai querer medir sua emoção? Isso aqui é profissional. Eles acreditam e defendem a solução que eles fizeram, inclusive acionando, né, uma habilidade que é do mundo do mãos na massa, do mundo maker. Então você Sim. trouxe, Aline, uma riqueza curricular aqui com esses 3 educadores que você convidou para a live, mostrando para a gente o que é a prática inovadora, né? Ela não é uma inovação no sentido que talvez as pessoas tragam no senso comum da palavra, de fazer um novo. Não, é fazer algo de uma forma inovadora, e é fazer algo de uma forma que eu nunca fiz, que é mudar a minha prática, que é descentralizá-la, colocar o estudante como ativo, acionar outros recursos, trazer outros educadores como o Felipe, que é biólogo, fala da educação infantil, acreditar na potência que isso provoca, né? Então foi muito interessante ouvir os três e você para a gente desenhar esse cenário, né, de como as práticas inovadoras acontecem na educação infantil. Alce, muito obrigada, viu? Você sempre aí nos apoiando muito. É um muito prazer, assim, ter a honra de ter você aqui junto Imagina. conosco. E, de fato, é um desafio, né? O quanto a gente tem que ir aí semeando e parando, pensando como que a gente pode cada vez mais aprimorar, né? Pensando numa educação que, de fato, seja verdadeira, né? Quando você Uhum. fala no sentido de ser uma pessoa estudiosa, né? Eu brinco muitas vezes, né, com a Carol lá nas nossas conversas, né? Eu gosto dessa realidade, né? Do aprendizado que é o mais gostoso, né? Hoje eu estava Uhum. vendo, a Camila deve estar aí na live, o livro do G4, que eles estão fazendo um livro de cantigas. Eu me emociono, porque é tão bonito ver a criança quando ela olha de fato e fala assim, puxa, eu consegui, né? Era o Uhum. que eu queria de fato representar. Não é o que o Sim. professor queria que eu dissesse, né? Mas é aquilo, esse é o meu resultado, era Uhum. o que eu queria. Então, isso não tem preço, né, Al? Se a gente É. conseguir levar um estudante a chegar nessa satisfação pelo aprendizado, eu acho que é algo que nos move, né, a continuar Sim. cuidando, né, da educação. E aí você traz um aspecto que precisa estar na gestão escolar, né? Até minha tese de doutorado, ela traz inovação no âmbito da gestão escolar, né? E considera algo que eu aprendi aí no Vira Brandão, né? Que é a alternância de papéis do gestor. O Vira Brandão foi uma das escolas que foi campo, né, de pesquisa na minha tese, e aí a gente construiu essa ideia, apoiada pela estrutura e pelo modelo de gestão horizontalizada do Elvira, de que um bom gestor, um gestor inovador, um gestor da escola da atualidade, ele alterna os papéis de gestor, de líder e de formador. Então, esse teu encantamento é um encantamento da formadora, mas também é um encantamento da líder, né? E que muitas vezes vai provocar, quando percebe que as situações não têm vivências que provoquem esse encantamento tão importante na educação infantil e ao longo de toda a escolaridade. E ao mesmo tempo da gestora, que vai olhar para os resultados, que vai olhar para os espaços e vai pensar nas possíveis modificações, nas provocações para fazer junto aos educadores, de como pensar em novas práticas. Porque talvez um dos maiores desafios de uma escola inovadora, né, Aline, seja continuar a ser inovadora. Porque depois que você Assim, recebe esse título, né, o Elvira Brandão, uma escola inovadora, tá bom, o que vai fazer para continuar a ser?
Então, é uma construção que se faz no dia a dia e que não para, né? É a mesma coisa que quando você se coloca num lugar de alguém estudioso, de referência, você nunca vai parar de estudar. Não existe, acabou agora, viu? Acabou o doutorado, Tosqueri, férias, por um mês no máximo, né? Aliás, se isso fosse possível, né? No mundo atual pandêmico, nem isso é possível, nem um mês. Mas aí você já começa tudo de novo, já vai escrever artigo, já começa a estudar, já precisa pensar qual a próxima ligação que eu vou fazer do que eu estou fazendo. Então tem uma coisa que precisa estar por detrás de tudo isso, né? Que é o prazer em estudar, que é o prazer em conhecer, o prazer em descobrir, em fazer perguntas, em continuar sendo provocado pelo pensamento. E isso começa na educação infantil. Não pode terminar na educação infantil, né? Quando a criança entrar no primeiro ano, ela precisa continuar a vivenciar esse encantamento. Senão, a educação infantil nunca mais vai ser lembrada como esse lugar de saudade, do brincar, né? do se encantar, como a gente viu aqui nessa live. É muito legal. Muito obrigada. E encerramos então aqui o nosso encontro. Espero que nós tenhamos aí esse time aí ajudado vocês a conhecerem um pouco do Elvira Brandão, um pouco de práticas na educação infantil, práticas inovadoras, e estamos todos aí à disposição para contribuir com a sociedade em relação a isso. Um abraço É a isso. todos. Abraço, Aline, foi uma delícia. Tem muito material, né, lá no link da bio, né, aqui do perfil do Elvira, muito material compartilhado, aberto. Fica o convite aí para as pessoas conhecerem. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.